Estamos juntos aqui para tratar um pouquinho mais sobre a carta aos Filipenses que o apóstolo Paulo escreveu. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4. Tudo bem com você? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família. Para quem não me conhece, me chamo Lúcio. Sou pastor auxiliar aqui em nossa igreja, no Ministério Palavra da Verdade, o qual pelos canais aí de redes sociais e plataformas eletrônicas, mídias sociais e tudo mais, nós somos conhecidos como MIPAV, Ministério Palavra da Verdade. Tá bom? Se você puder estar conosco, se inscreva no nosso canal no YouTube. Nós também estamos no Instagram, no Facebook. Os nossos cultos são online, Temos culto aqui, sala de oração quarta-feira, temos culto domingo pela manhã, domingo à noite, tá? Se você puder estar aí assistindo esses cultos, prestando um culto ao Senhor, é o que nós temos aí como ferramenta, tá bom? Então se inscreva no nosso canal. Se você não ficar até o finalzinho desse vídeo aí e ver que valeu a pena, dê o like, informe aí outras pessoas para serem alimentadas pela palavra, tá bom? E ative o sininho também, porque aí você recebe todas as nossas notificações. Obrigado pelo teu cuidado, pelo telo carinho conosco, pelo teu tempo aqui conosco. Bem, nós vamos agora começar aqui a desenvolver essa carta aos Filipenses que temos falado. Esse vídeo de hoje conclui essa série, E por quê? Porque nós vamos falar do capítulo 4, tá? O capítulo 4 é o último capítulo da carta aos Filipenses e eu queria um pouquinho da sua atenção para a gente falar um pouquinho sobre esse capítulo, tá? E como eu tenho falado nos outros, eu vou dar um título também para esse capítulo. Título que eu tenho criado, tá bom? Não é que está na Bíblia, não. E o título que eu dei aqui é A Liberdade de Paulo com os Filipenses. Paulo tinha uma liberdade em tratar com Filipenses, por isso eu dei esse título para o capítulo 4. No verso 1 do capítulo 4, eu já quero dar um destaque nele. Fiz a mesma coisa no capítulo 3, porque a introdução de Paulo era uma coisa assim muito interessante. E ele diz assim, olha, o capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo, que expressão bonita, Que expressão linda essa. E de quem tenho saudade. Que expressão maravilhosa. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, mais lindo ainda. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Deixa eu te falar uma coisa. Quem nos ama se preocupa conosco. Quem tem um carinho por nós, por mim, por você, quem tem esse carinho se preocupa conosco. Quem de fato tem uma alegria por nós se preocupa conosco. Então fique atento a isso, porque tem pessoas que te amam e te amam de todo o coração. Tem pessoas que provavelmente têm a mesma expressão que Paulo. Eu vou repetir, porque a gente poderia parar aqui, somente com essa expressão. Ele diz, portanto, meus irmãos, já há uma expressão de carinho aí, de relação. E ele diz, a quem amo, Ele declara o amor dele. E de quem tenho saudade, porque ele esteve com eles e tem saudade. E por que ele tem saudade? Porque foi bom o tempo, o relacionamento foi bom. E ele diz, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Coroa, sabe aquela coroa do rei que representa autoridade, que tem um valor imenso, Que tem um destaque. Ele chama os filipenses de alguém que tem destaque na vida deles. Olha, sinceramente, eu queria fazer parte dessa igreja. Mas eu faço parte porque aquilo que Paulo fez lá no passado reverbera até hoje. Nos inclui hoje na igreja de Cristo, porque ele estava falando para a igreja de Cristo. Sinta-se importante, sinta-se amado. Tem gente que te ama. Nós aqui como igreja lutamos para te amar, para derramar aquele amor que Cristo derrama em nós sobre a sua vida. Desenvolvendo mais um pouquinho, Paulo, a partir do verso 9, até do verso 2 ao verso 9, ele traz uma certa exortação à unidade e alegria daquele povo. Isso fica muito, muito claro nos 4 capítulos que Paulo escreve aos Filipenses. Mas por que ele bate nessa tecla? Por que ele sempre fala disso? Porque ele ama essa igreja, porque essa igreja é como uma coroa para ele, porque ele tem saudade, porque ele tem alegria por ela. E, como eu falei anteriormente, aquele que se preocupa, aquele que nos ama se preocupa conosco.
Mas Paulo também, em alguns momentos, pela liberdade que ele tinha com os filipenses, ele exortava. Deixa eu te lembrar uma coisa, exortação não é briga, tá bom? Exortação é trazer aquilo que está fora e alinhar, e trazer para um alinhamento, para aquilo que é correto. Paulo tinha essa autoridade e provavelmente ele viu ali um pouquinho de falta de unidade em algum momento. Quer ver? Eu vou ler para você o verso 2, 3 e olha o que acontece aqui. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Provavelmente eles tiveram lá um contratempo. Sim, e peço a você, leal companheiro, e agora ele está falando ao líder, ok? Companheiro de julgo, que as ajude, tá? Pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Deixa eu te falar uma coisa, uma confusão, uma briga, uma dissensão não é o que vai tirar o seu nome do livro da vida. Mas uma coisa eu posso te afirmar, Paulo estava preocupado com a unidade no meio dos filipenses. Como eu e você precisamos estar preocupados com a unidade que há no corpo de Cristo, com a unidade que há entre eu e você. Nós precisamos estar preocupados com isso. No nosso meio não pode ter divisão. No nosso meio não pode ter apontar de dedos. No nosso meio não pode ter julgamentos. Principalmente mediante a situações que você não sabe, que você não conhece. Precisamos lutar pela unidade. Era exatamente o que o Paulo fazia. Ele lutava pela unidade, né? Então ele precisa falar aos filipenses como um pai fala ao filho. E ele fala para eles, olha, vocês precisam entender que nesse momento de conflito, né, vocês precisam resolver isso. Ele se reporta ao líder, porque o líder tem essa autoridade. O líder, ele precisa ser aquele que vai apaziguar a ira. Ele precisa ser aquele que ele vai trazer o fortalecimento na unidade. Ele precisa ser aquele que ele chama um, chama outro e resolve o problema. É assim que o líder faz, né? Nós, como líderes, precisamos ter essa autoridade de saber que há uma confusão, há uma dissensão, há uma divisão, chame e corrija. Essa é a autoridade que um líder tem. Isso não é brigar, isso não é falta de amor. Pelo contrário, Paulo fazia isso porque ele amava, porque ele tinha aquela igreja com uma alegria no coração dele, como uma coroa, né? Ele tinha saudades daquele povo, como ele disse no verso 1 do capítulo 4. Agora deixa eu te falar uma coisa, uma frasezinha que eu escrevi aqui, e eu quero repeti-la para você. Você de repente vai achar, que frase. Mas olha só, pensa nisso. Onde tem gente, também tem problema. Aí você pode pensar, mas onde tem gente também tem solução. É óbvio, mas agora nós estamos falando de problema. Sintique e Evódia tiveram um problema, Paulo pediu que corrigisse ele. Lembre-se disso, não desista da igreja, não desista de relacionar, não desista de andar junto. Aonde tem gente tem problema. E sabe qual que é mais interessante? Quando você estiver relacionando com alguém, lembre-se que você é gente e que o outro também é gente. E que você pode trazer o problema e que o outro também pode trazer. Então nunca aponte o dedo para o outro. Olhe para você, resolva o teu. E quando você resolve o teu e que você ama o teu próximo, né? Você certamente vai ajudá-lo a também a despertar para isso, olhar suas dificuldades. E é dessa forma, né? A gente vai alinhando, né? O ferro vai afiando o ferro e vai ficando todo mundo bem na história. Uma coisa que eu escrevi aqui também, e eu vou ler para você, é o seguinte. A exortação de Paulo traz a crise para o lugar dela. Interessante, né? Porque Paulo poderia simplesmente se omitir àquela crise que estava acontecendo ali. Mas ele não se omitiu. Ele foi lá, chamou a atenção da crise, trouxe ela para o lugar dela e com certeza resolveu. Mais uma coisa que eu quero te dizer, nós líderes, você que é pai, que é mãe, que é líder, que é que cuida de pessoas, você nunca pode, debaixo dos teus olhos, ver a crise e se omitir a ela. Crise precisa ser resolvida. Às vezes, quem está em crise não consegue enxergar e não consegue resolver, mas você que está de fora, você precisa ser cheio de autoridade para poder trazer a crise e colocá-la no lugar dela, literalmente. E ela vai embora e a unidade volta. No verso 4, Paulo diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Olha, ele novamente reforçando a alegria. Isso aqui é o tempo todo, tá, meus amados? O tempo todo na carta aos Filipenses. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade, ele usa esse termo aqui, né, na tradução, de vocês conhecida por todos. O que é a amabilidade? A amabilidade é aquele amor contínuo. Não é aquele amor que está ligado a uma condição.
Se você me ama, eu te amo. Se você me dá, eu te dou. Se você brigou comigo, eu já não te amo mais. Se você me trata bem, agora eu te amo. Não. Paulo diz o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E sabe o que é interessante? O interessante é que quando você ama de fato e que você expressa esse amor ele vai reverberando na vida de outras pessoas. A ponto de você não precisar de fazer nenhuma propaganda de quem você é. Mas por conta de você ser uma pessoa amável e ter um contínuo amor no seu coração, as pessoas vão olhar e vão dizer: ele ama as pessoas. Ele tem de fato uma expressão de amor para as pessoas. O amor, ele não é imposto por condições. Você não troca amor, você não compra amor e você não vende amor. O amor é algo que surge de dentro de você para fora. Só que esse verdadeiro amor que nós estamos falando aqui, que Paulo falou à igreja aos Filipenses, é o amor de Cristo. Então, se você não tem o amor de Cristo no seu coração, vai ser impossível você pregar um verdadeiro amor. Aquele amor genuíno. O amor é contínuo. O que vai acontecer é que diante das circunstâncias você vai amar ou não, E não é assim. A vida com Cristo, há um amor no nosso coração que é maior do que qualquer circunstância. E agora eu quero prosseguir um pouquinho do verso 10 ao verso 20. Nesse contexto aqui, Paulo, ele traz uma das frases para mim mais pertinentes nesse capítulo. Ele diz assim, olha: sei o que é passar necessidade, verso 12, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero de trás para frente lembrar a você uma coisa. Você não tem poder para fazer todas as coisas. Não, eu e você não temos poder para realizar todas as coisas. Quando Paulo fala isso, ele fala isso baseado em dois princípios. O primeiro é que todo o poder que ele tem, tudo que ele pode, está baseado em Cristo. Então tudo que eu e você podemos é a partir de Cristo. Se a nossa vida está em Cristo, aí nós vamos poder todas as coisas que Cristo nos dá, nos fornece, nos concede. E a outra coisa é que Paulo diz o seguinte: olha, eu aprendi. Então eu quero chamar a sua atenção também sobre essa palavra, aprender. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de contínuo aprendizado. Tá bom? Você não precisa fazer megas faculdades, ser doutor, ser letrado, ser mestrado, ser esse monte de coisa, né? Que às vezes a sociedade vai impondo na gente e por causa disso você agora é uma pessoa importante. Não, você precisa aprender. Eu costumo dizer que depois de uma certa idade, a gente já passou por tantas coisas na vida que essa vida ensina pra gente muitas coisas. Mas o melhor aprendizado que a gente precisa ter é a palavra de Deus. Então Paulo diz, com toda a autoridade, ele diz: olha, eu aprendi a passar escassez e fartura. Eu aprendi. Ele viveu isso, mas ele aprendeu isso. Não é só você viver. Aquilo que você vive, você precisa aprender. Isso precisa se tornar algo real na sua vida para que você possa viver numa próxima situação e para que você possa ensinar aos outros. Por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra tudo dá a ideia de poder. Mas não é o poder que você tem, que eu tenho, é o poder que Cristo tem. Então, não vive ansioso, não vive ansiosa. Simplesmente aprenda como Paulo aprendeu. Quando nós, de fato, vivemos a vida de Cristo, não tenha dúvida de que tudo que nós vamos realizar será bem sucedido. Então, eu costumo dizer o seguinte: se você quer ser uma pessoa bem sucedida, o mundo não vai tornar você uma pessoa bem sucedida. O que torna você uma pessoa bem-sucedida é o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai iluminar essa palavra. Essa palavra aqui, ó, que está aqui nas minhas mãos, que se chama Bíblia, Palavra de Deus, é ela que vai revelar a você, através da iluminação do Espírito Santo, todo o conhecimento e todo aprendizado que você precisa ter. Então, se aprofunde em Cristo e viva a vida dele. E para concluir, estamos concluindo agora, eu quero falar com você a expressão final de Paulo com os Filipenses. Não poderia deixar de falar disso, tá? E vou ler com você o verso 21, 22 e 23. Ouça comigo. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudades. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Assim seja. Paulo, ele vivia tão intensamente
para escrever essa carta, a alegria dele, e isso ele vem reportando durante toda a carta, né? Paulo não escreve só uma carta, mas ele escreve exatamente aquilo que ele viveu com essa igreja. Então, deixa eu te falar uma coisa. A despedida, ela demonstra interesse pelo outro. Grave isso no seu coração. Despedida não é o fim. Despedida é quando você tem interesse pelo outro. Sabe quando aquele outro vai viajar e vai ficar assim 3 meses fora e vai lá para um outro país, aí junta a família, faz um jantar, celebra, vai todo mundo para o aeroporto, né? Espera a pessoa passar ali e passa e dá o último tchau. Isso remete a uma alegria, a um prazer que um tem pelo outro. Paulo tinha alegria pelos filipenses. Eu e você precisamos ter alegria um com o outro. Cuidado na hora de você encerrar um ciclo com alguém. Mantenha a porta aberta, mantenha o relacionamento, faça a despedida correta, né? Principalmente reportando aquilo que você viveu. Amém? Que você possa desfrutar daquilo que é bom na vida do outro, para que o outro desfrute o que é bom na sua vida. Deus te abençoe, tá bom? Estamos encerrando esse Comentando a Palavra com essa carta aos Filipenses. E fique aí preparado, porque novos vídeos virão sobre novos livros da Bíblia, tá bom? Deus te abençoe muito, você, sua casa, sua família. Se você puder, dê um like aí, se você gostou. Se você não gostou, né? Veja de novo que certamente você vai gostar, tá bom? Um abraço para você, Deus te abençoe.